Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu primeiro quadro aqui do podcast, que é o Pode Falar. Para quem não me conhece, eu sou Ivana Cabral, sou psicóloga, reprogramadora mental e hoje eu estou aqui com uma convidada mega especial, que é a doutora Raquel, ginecologista. Eu vou deixar ela se apresentar, tá, gente? Porque hoje aqui eu quero que você se sinta em casa, que vai ser assim, um papo bem descontraído. Essa é a minha proposta aqui para esse quadro. É você se sentir assim em casa mesmo. A gente vai responder algumas perguntas de seguidores que mandaram. E olha, se tiver criança em casa, tirem aí da sala, tá? Porque é só para maiores de 18 anos. Aqui vai esquentar hoje. Boa noite, Raquel. Boa noite, Ivana. Boa noite a todos que estão aí. Eu queria agradecer muito o convite. Primeiro que eu já amei, né? Pode falar, nós vamos falar muito. Eu sou Raquel Machado, eu sou médica ginecologista e me tornei sexóloga também. Interessante porque mais de 80% das pacientes vinham com queixas de sexualidade no meu consultório. A maioria das mulheres que chegavam no meu consultório, elas às vezes até traziam os maridos, né? Que ficavam aguardando o momento, né? E às vezes até na hora da entrega dos exames elas não tinham coragem de me falar, mas no finalzinho olhavam os exames e falavam, mas tá tudo normal mesmo? Aí, tá, tudo normal. Então, aí elas começavam a contar como que elas já estavam se sentindo com pouca disponibilidade para se relacionar sexualmente com seus parceiros. Você percebe, Raquel, se a baixa libido vem de relacionamentos longos? Então, isso é o mais interessante. A maioria das baixas libidos, que na verdade nem deveriam ser consideradas baixa libido, vem de relacionamento longo. E é interessante que quando a gente conversa com essa paciente, entende toda a dinâmica do relacionamento, a dinâmica da vida dessa paciente, dos trabalhos, dos filhos, dos pais, a gente percebe na verdade o que Rosemarie Basson, que é a sexóloga mais nova, mais jovem, falou, né, pra gente, que é a neutralidade sexual. Então, a mulher em relacionamentos longos, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre as fases dos relacionamentos, é normal que ela deixe de ser aquela que procura para ser uma que responde bem. Então, muitas pessoas que acreditam que estão com baixa libido, na verdade, são boas responsivas sexuais. E a gente deveria aceitar isso como normal. Mas nós vivemos uma geração de que o amor, ele não pode entrar na neutralidade, né? As pessoas hoje, elas acreditam que a gente tem que ter paixão, aventura, segurança, tudo numa mesma pessoa, melhor amizade, tudo numa mesma pessoa. Então, as pessoas passam a não aceitar esse quadro como normalidade e procuram ajuda. Eu percebo aqui também no meu consultório que as mulheres sempre falam disso. Ai, meu marido, ele tá diferente comigo e eu já não consigo responder à altura, eu não tenho vontade de ter um relacionamento mais íntimo, eu tenho dificuldade de chegar ao orgasmo. Aí quando você vai entender a expectativa dessa mulher e desse homem, porque eu gosto de escutar também o outro parceiro, aí é aquela expectativa romântica, né, que eu procuro. Aquela mulher que tá sempre pronta, né, folgosa, como os homens gostam de falar, e a proteção, a amizade, a lealdade. Então, muitas vezes, eu penso assim, eu trato assim, você vai viver um relacionamento onde muitas vezes você não vai estar bem naquele momento para ter uma boa trans, um bom sexo. Esse dia eu só quero ficar ali de conchinha, ou eu só quero deitar, por exemplo, no peito do meu marido, do meu namorado, e assistir um filme. E não, aí tem uma cobrança muito grande. Eu acho que principalmente nós mulheres, nós sentimos muito responsáveis em relação, não, eu tenho que dar prazer. Meu marido, quando me procurar, eu tenho que estar sempre pronta. A gente percebe isso assim, já é dessa geração, né? A gente entrou para a relação do amor, a gente entrou para aquele relacionamento que a gente podia escolher o nosso parceiro, né? De uma época, os casamentos eram arranjados, depois a gente passou a ter casamentos em que a gente casava por amor, mas a gente ainda se mantinha no relacionamento por elementos não eróticos, de não aventura, eram sociais mesmo. Ela cumpre bem o papel que era determinado como papel feminino e ele cumpre bem o papel como masculino. Então, companheirismo, cada um cumprindo o seu papel, os relacionamentos eram mantidos. Nós somos de uma geração
geração de que isso já não é mais aceito, né? As pessoas, elas querem viver paixões intensas, né? Elas querem se comparar à fase do apaixonamento, elas querem se comparar aos filmes, elas querem se comparar, às vezes, até a pornografia, né? A gente tem acesso a tudo, né? A gente tem acesso a pessoas que são felizes o tempo inteiro na internet, né? Mulheres que passam o tempo inteiro em Maldivas ou viajando, então as pessoas acreditam que o relacionamento deles tem que ser exatamente assim. E na verdade, quando a gente vai estudar sobre relacionamento e até sobre a biologia do relacionamento, a gente tem que entender que a gente vai passar por 3 fases. E tem que acontecer isso. Por que tem que acontecer? A gente passa primeiro por uns 6 meses que o nosso cérebro fica completamente bagunçado. As áreas do nosso cérebro que são estimuladas pelo dopamina, vasopressina, ocitocina, são os locais de recompensa. Então, são os mesmos locais de você estar usando uma cocaína ou estar usando alguma outra droga. Então, nesse momento, a gente perde o foco no trabalho, a gente perde o apetite, a gente perde o sono, a gente fica hiperfocado, começa a procurar aquela pessoa. Hoje em dia tem internet, né? Mas a gente é de uma época que a gente passava na porta da casa da pessoa para saber se ela estava lá, né? Várias vezes. Várias, a gente passava lá na porta para ver se a pessoa estava. Hoje em dia você tem internet que você pode ficar pesquisando a pessoa o tempo inteiro. Então a gente sai dessa fase em que a gente muda muito e que a gente já nem é tão produtivo nessa fase, porque o nosso foco, a gente está com hiperfoco naquela pessoa. E a gente tem taquicardia, né? A gente coloca que a paixão, ela às vezes ela é doentia, né? Sim. Nosso corpo, nosso cérebro está vivendo num período adoecido. É bom, mas está adoecido. E acontece que a gente não pode viver mais do que 2 anos desse jeito. Interessante você falar sobre isso, porque eu tive um caso que a mulher chegou e ela conseguiu o que ela sempre sonhou. Um homem provedor, um homem romântico que levava café da manhã na cama para ela. Enfim, aquele homem, né, quase que perfeito. Porque para ela, ele não era um homem bom de sexo. E aí ela falou assim pra mim: Ivana, eu vivi um casamento de 30 anos, onde a minha vida era assim, altamente cheia de adrenalina, a gente se pegava muito, enfim. Eu fui entender esse casamento de 30 anos, esse homem traía essa mulher. Então gerava aquela insegurança. Sim. Então imagina ali, ela vivia um tempo, ele traía ela se sentia segura, né? Preciso reconquistar esse homem. Sim. E aí o casamento vivia assim, né? Não tinha aquela estabilidade. E ela falou assim: eu pedi tanto a Deus para que me trouxesse um homem bom. E trouxe. E agora? Ele não tem pegada. Eu não gosto dele, eu não gosto de transar com ele. O que eu faço? Tô vivendo um grande dilema, um grande problema. Mas eu percebo, Raquel, que falta muito diálogo nos casamentos, nos relacionamentos em geral. Porque as pessoas têm vergonha, é isso que você falou. E se eu for abandonada? E se ele achar que eu sou uma pessoa ultrapassada? Se ele achar que eu não gosto dele? Enfim, são vários os questionamentos que a pessoa se pega. E eu sempre falo, não existe um bom relacionamento sem diálogo. Tem que falar. Fala o que você sente. Fala. Por que dói falar, né? É interessante. Amizade no relacionamento é tudo. E eu acho isso primordial. Lógico, né? Tem pessoas que colocam a amizade e esquecem do sexo. Então, são pilares que são iguais. Quando a gente pega pesquisas de relacionamentos duradouros, relacionamentos de 20, 30 anos, a gente vê que um dos principais fatores que mantém o relacionamento é o companheirismo. A relação sexual, ela cai para 4º, 5º, 6º lugar. A relação sexual, ela tem que ser mantida com qualidade, ela é um dos pilares. A gente não pode se aceitar viver num relacionamento de amizade com o nosso parceiro, mas o companheirismo é muito importante. E a gente tem aquela crença infantil de que quando a gente ama, a gente se entende pelo olhar. E não é verdade isso que acontece. Então, às vezes, por exemplo, vamos ficar esse final de semana em casa. Aí, no meio do final de semana, você fala: o que você acha da gente dar uma viajadinha? A pessoa: tanto faz. Vamos? Você quem sabe. Às vezes a pessoa tá chateada do tipo: mas por que você combinou comigo de ficar em casa? Hoje eu preferiria ficar em casa. Então vamos ficar em casa. Então, no tanto faz, eles saem, tem uma saída péssima, ele não se esforça porque ele queria mesmo era ficar em casa. Mas as pessoas mantêm aquela história, aquela crença de que se ama,
as pessoas vão se entender e não é verdade, né? E concluindo o que você está falando, achei interessante porque eu recebi um casal aqui uma vez que exatamente foi essa questão. Não, porque eu já tô com ele há, sei lá, 25 anos e a gente conhece tudo um do outro. Aí eu olhei e falei, não. Falei assim, eu tenho certeza que nem ele se conhece, nem você se conhece. Falar isso. Ninguém esgota o outro, porque nem eu me conheço. Hoje, a Ivana de hoje não é a mesma de ontem. Hoje eu posso ter conhecido coisas diferentes e chegar lá com outro pensamento, com outras vontades. Então é uma ilusão, gente, achar que você conhece o outro. É uma ilusão. A gente muda muito, né? Nós mudamos muito de um ano para o outro, né? Assim, de um dia para o outro, né? As nossas opiniões, gostos, e às vezes os nossos gostos eles transitam, né? Entre um gosto hoje, outro amanhã. Então essa história de que a gente conhece o parceiro não é verdade, né? E também não é falta de amor não conhecer. Não tem... E imagina, gente, você viver aí, pessoas que vivem 50 anos de casado, meu sogro e minha sogra comemoraram 41 anos de casados agora. Você vivendo com uma pessoa que nunca muda, que nunca te surpreende em nada, você sabe exatamente o que vai acontecer desde a hora que você acorda até você adormecer. Isso é chato, né? Muito. Você acharia chato, Raquel? Muito chato, muito chato. A gente tem que entender que o desejo, eu gosto de falar muito isso, ele é politicamente incorreto, né? Assim, o desejo, ele gosta de aventura, ele gosta de novidade. Por que às vezes fazer uma viagem, a gente tem relações melhores, ou a gente tem mais desejo? Porque o desejo, ele tá relacionado, né, com a aventura, com a novidade, com a mudança de ambiente, né, com a mudança de comportamento. Então não dá pra gente ficar nessa de que o parceiro vai ser o mesmo uma vida inteira. Que bom que não é. Que bom que não é, porque se fosse ia ser chato. Muito chato. É interessante você falar isso aí, porque eu amo viajar, né? Todo mundo já me conhece aqui. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de viajar. E assim, meu marido no início, né, quando a gente começou, ele não gostava tanto de viajar. Só que sempre quando a gente viajava, a gente vivia várias aventuras. Ele, meu Deus, você é outra quando você viaja. Eu quero essa mulher todo dia. Eu falo, não, só nas viagens. Uma estratégia, tá, gente? É uma estratégia. É uma excelente estratégia. Mas tem a ver com isso, né? Da novidade. Sim. O desejo, ele exige novidade, né? E também quando você está em casa, você é pai, é mãe, é profissional. Então são muitas coisas. Como conciliar tudo isso? Na sua vida, Raquel. É uma loucura. Você é mãe. Sou mãe. É uma loucura. Quantos aninhos tem sua filha? 5, vai fazer 5 agora, daqui dia 22 de fevereiro. A minha faz dia 28, 10. A minha caçula. A minha vai fazer 5 aninhos agora. Olha que legal. Como que é isso? Conciliar com a sua vida de solteira hoje? Então, sempre foi difícil, assim, pra mim, de uma certa forma, conciliar o fato, por exemplo, do pai dela não mora aqui, então eu tenho que ser mãe 100%, né, do tempo. Então eu dava as minhas escapulidinhas assim, eu ligo pro pai dela, nós somos muito amigos, eu sou muito amiga da esposa dele, né, muito amigas mesmo. Nossa, que isso é muito bom. Aí eu ligo e falo, Aline, tô querendo dar uma fugidinha, vou pra tal lugar dar uma festada e eu não volto antes de domingo não, ela pode trazer pra cá. Então normalmente é assim que eu faço, mas a gente tem que entender a questão da rotina, porque as pessoas acreditam que a libido é só pulsão por sexo, né? E a libido, quando ela foi descrita, é pulsão pela vida, né? Pulsão porque nos traz desejo, porque nos move, né? Então, isso eu falo muito para as minhas pacientes. Se você não divide a sua libido adequadamente em todas as áreas da sua vida, autocuidado, cuidar do seu parceiro, cuidar da sua casa, cuidar dos seus pais, cuidar dos seus filhos, do seu trabalho, de você. O autocuidado eu coloco muito em primeiro lugar. Se você não divide a sua libido adequadamente, a gente não vai ter libido na relação. E a gente fica nessa de que o outro já casou comigo, o problema é dele, ele vai me entender. Então a gente consegue deixar todos os pratinhos da vida rodando, mas a gente deixa do nosso casamento e da nossa relação lá, porque a gente acredita no romântico da novela, né? Que depois de lavar uma pia de prato, pagar um boleto, eu vou me sentir sexualmente maluca e vou lá no quarto fazer o melhor sexo do mundo. Não. Você pegou toda a sua pulsão, toda a sua energia, colocou em todas as áreas, você não rodou em nenhum momento o pratinho do seu casamento. Você só tá contando com a sorte. E a gente não pode
pode contar com a sorte quando a gente está num relacionamento de longa duração. A gente precisa, da mesma forma que a gente dá energia para os nossos filhos, para o nosso trabalho, parar um momento, olhar o pratinho do casamento e fazer ele girar também. A gente precisa, né? Exatamente. E assim, as pessoas quando casam, elas acham isso. É pra sempre. Então eu não preciso conquistar mais. Aí eu faço a analogia como uma fogueira. A fogueira ali ela tá acesa quando você casa. Ela tá pegando fogo. Só que aí eu penso assim, a fogueira tá ali pegando fogo, né? Tá tudo ok. Mas eu esqueço que o que vai manter a chama daquela fogueira são os gravetos. E os gravetos são exatamente isso, é o cuidado diário. Né? Eu vou ali, coloco um gravetinho. Às vezes eu tô com vontade de fazer algo, mas aquela pessoa me pede com carinho. Não, vamos. Por exemplo, meu marido gosta de cerveja. E eu gosto de vinho, gosto de espumante. Falar nisso, temos que pegar lá nosso espumante. Eu já vim pelo espumante também. Pra brindar aquele nosso momento. E aí ele fala assim, hoje vamos na churrascaria, vamos comer carne, tomar uma cerveja. Eu falo, meu bem, eu vou na churrascaria, vou te acompanhar ali na cerveja. Então eu vou ceder um pouquinho para ele. Aí depois ele cede um pouquinho para mim. E assim a gente vai equilibrando, porque eu vou colocando gravetinho ali todos os dias. Mas as pessoas, elas fazem diferente, esquecem. Eu casei, eu tô muitas vezes namorando, né, Raquel? Namorando também. Tô namorando, já tô aqui um tempo. Não, ela me ama. Né? Eu estou completamente segura e confortável. Gente, isso é outra ilusão. Você acha, Raquel, que... Por que você acha que os homens... Os homens não. Perdão, gente. Por que você acha que as pessoas traem? Então, por que as pessoas traem, né? A gente percebe que algumas pessoas têm já, assim, na moral delas, né? Que traição tá tudo bem, que traição pode, inclusive, melhorar o seu relacionamento, né? Tem alguns poucos que acreditam nisso. Mas eu acredito que a gente trai, que as pessoas traem, porque elas deixaram de investir no relacionamento e estão abrindo o olhar, né, para poder viver novas experiências. A busca daquele prazer que a gente falou antes. A busca, né, por aquele prazer. Só que a gente percebe que algumas pessoas, quando elas traem, elas se incomodam muito com isso e levam como uma lição. Outras não, elas se viciam na dopamina, se viciam naquele momento e eles querem ficar repetindo porque eles não entendem que a gente precisa vivenciar um amor romântico, eles acham que aquilo não serve para eles, são viciados em adrenalina, né? Então a gente tem esses dois tipos, né? Mas normalmente é a busca por um renovo, né? Por uma nova emoção. Então normalmente a traição está relacionada a isso. E você acha que quem ama trai? Infelizmente trai. Infelizmente trai, né? Infelizmente porque é possível sim uma pessoa querer viver uma paixão, mesmo respeitando outra pessoa, mesmo amando, mesmo nutrindo, mesmo cuidando. Então são sentimentos que são separados, né? É possível sexualmente a gente estar aberto a viver outras experiências, mesmo não querendo de maneira nenhuma perder o companheirismo daquela pessoa que está ao nosso lado. Então, pessoas que amam traem sim. Eu falo isso, às vezes eu tenho clientes que ficam bravas comigo, né? Não, mas quem ama trai. Porque o amor é ação. E às vezes, no momento que a pessoa está traindo, ela não está amando ali naquele momento. Ela não está praticando o amor, perdão. Ela não está praticando o amor. Por exemplo, eu amo a minha filha, meus filhos, mas às vezes eu não pratico amor o tempo inteiro com eles. Tem hora que eu tô estressada, né? Eu vou dar uma má resposta, enfim, com as pessoas que nós amamos, todas, pai, mãe, irmãos, filhos, marido. Então, o amor é ação. Agora, quando eu consigo praticar esse amor de uma forma leal, exatamente. Né, é muito importante. E complementando o que você falou, até, né, em relação às pessoas, por que as pessoas traem, né? Exatamente, eu trato muito como padrão. Então, tem pessoas que vêm já com esse padrão, né, com essa normalidade, mesmo que inconsciente, e dependendo também da dinâmica da esposa. Lembra da mulher que eu recebi aqui, né, que ela ficou ali aquele tempo todo casada e ela só se separou porque o marido morreu. Separou não, né? Ficou viúva. Porque eu acho que ela teria mantido esse casamento. Foi feliz? Não, não foi feliz. Mas ela queria esse relacionamento, ela viciou naquilo. Ela viciada, permitia que isso acontecesse. Isso. Né? Então é uma dinâmica que, assim, não tem como a gente falar que todos vivem assim, né? Cada pessoa
tem sua particularidade, tem ali a sua experiência, né, sua individualidade. Tem muitas pessoas que são, né, a gente não pode julgar a pessoa pela traição, né, na verdade. A gente tem atos isolados de uma pessoa que trai em algum momento e aquela pessoa depois ela entende que ela foi desleal, que aquilo incomoda ela profundamente, que ela não quer viver aquilo, que ela não quer ser traída, que ela não quer viver aquilo, e aquela pessoa ela deixa de trair, né? Mas tem pessoas que realmente elas têm esse padrão, né? Eu tive um primeiro relacionamento, né? Um primeiro casamento, e o meu parceiro, que nós nos tornamos também grandes amigos, eu me lembro do dia que a gente foi se separar e ele falou pra mim: Raquel, é a melhor opção que você fez, porque eu sou incapaz de ser fiel a alguém. Eu provavelmente não vou me casar de novo, vou ter dificuldades. Você ficou quanto tempo casada? Eu não vou saber mais exatamente quanto tempo. Deve ter sido uns 3 anos no total, né? Então nós tivemos algumas traições, mas eu descobri uma que foi mais importante, que foi mais escandalosa, porque teve um filho, né, da relação. Então essa foi, e ele viveu uma relação muito conturbada com essa mulher, então acabava que respingou muito no nosso relacionamento. Nossa. E ficou. E ele falou isso pra mim, ele falou assim: eu me sinto incapaz de ser fiel. É uma pessoa que é viciada. Na verdade, ele é viciado, né? Na novidade. É um padrão dele. É um padrão dele. E ele falou isso pra mim. Então, assim, ele pode ser muito feliz, às vezes, com alguém que aceite esse padrão, que seja negociado entre eles, né? Viver um relacionamento dessa forma, mas pra mim é um relacionamento que não funciona. São valores que para você é importante. Valores que para mim são importantes. Que é a fidelidade e a lealdade. Eu para mim também é inegociável. Para mim é inegociável. Fidelidade e lealdade é inegociável. E isso é bom conversar, é bom entender. Por isso que você mesmo falou no início ali, a fase da paixão, que são os 2 primeiros anos, né? Que você fica louco, você não enxerga a pessoa perfeita, não tem nenhum defeito, você briga com todo mundo por conta daquela pessoa. Você pensa nela 24 horas, a hora que acorda, a hora que vai dormir. Meu Deus, aquilo até sufoca, mas é uma coisa gostosa, né? Como você falou, é um vício, uma coisa gostosa, mas que precisa acabar. Né? Até pro seu corpo respirar. Eu gosto do Pedro Calabres, que ele fala que esse tempo é o tempo pra mulher engravidar, né? Porque você tem ali várias relações, esses 2 primeiros anos, que é os 2 primeiros anos da paixão. E aí depois é como se a vida chegasse e falasse: ó, acabou, agora vai cuidar do seu filho, que seu filho tá nascendo, não dá mais pra viver desse jeito. A gente tem que entrar pra fase da organização, né? Pra construção de patrimônio, pra cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso corpo, né? Da nossa saúde. Então o amor companheiro, ele precisa acontecer e a gente precisa aceitar ele. Lógico que, então eu entrei no amor romântico, é isso mesmo, a Raquel falou agora que eu sou só responsiva sexual, então assim, conviva com isso. Não é assim. A gente tem muitas formas de ativar a nossa libido, de ativar a paixão, colocando os gravetinhos, né? Então, colocar os gravetinhos, a gente pode reativar a paixão. Uma mensagem, um compartilhamento de fantasias, né? Uma mulher que elementos não eróticos fazem essa mulher estar mais disponível, então a gente tem que ter parceiros que invistam mais nesses elementos não eróticos, né? Tem mulher que fala, quando ele chega em casa e me ajuda com as crianças e com a casa, eu me sinto mais disponível sexualmente. Então, para essa mulher funciona assim. Então, você que é parceiro dela, vai lá, você quer namorar hoje? Já chega lá lavando prato, vai ser uma brincadeira ótima. Ela vai saber que hoje tem. Ele tá lavando pratos. Então, e outra coisa, resgatar, eu falo, antes da gente resgatar o prazer na relação sexual, a gente tem que resgatar o prazer da vida como um todo. Não tem como a gente... não tem como a gente ter prazer na relação se a gente não tem prazer na companhia um do outro, se a gente não tem nem prazer da nossa própria companhia, né? Uma pessoa que já abandonou toda a sua autonomia, todo o seu autocuidado, eles não se divertem mais, eles não têm tempo de qualidade juntos. Então a gente recebe, né, já no consultório, pessoas que estão, na verdade, com um adoecimento geral e a queixa é sexual, mas na verdade é uma vida que está toda adoecida, né? Sim. É uma paciente que não está se cuidando, é uma paciente, é um relacionamento que não tem cuidado, né? É um casamento que não tem comunicação. Então, na verdade, antes de resgatar a sexualidade, a gente precisa resgatar o prazer pela vida, né? Isso é
E isso vem muito do autoconhecimento. Sem autoconhecimento, como que eu vou saber o que eu gosto e como que eu vou comunicar o que eu gosto? Sim. Então, eu preciso me voltar para mim mesma e entender o que eu gosto. O que a Ivana realmente gosta? Que parte do corpo eu gosto de ser tocada? O que eu gosto de ouvir? Qual que é a minha linguagem do amor, né? É, a linguagem do amor. O que é importante pra mim? E a mesma coisa, eu pergunto muito isso pro meu marido, porque as pessoas mudam, que é importante pra mim hoje, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos não seja mais. E eu pergunto, o que você gosta? Me conta. Eu faço ele pensar, ele fala assim, isso é terrível, né? Você fica fazendo eu pensar. Não, mas o que você gosta? Você gosta de sair? Você gosta de ficar em casa? O que você gosta de fazer no dia a dia? O que te excita? O que te dá prazer? Como que você gosta que eu te ame? Aí, assim, a gente conversa muito sobre isso e eu acho que isso tem dado certo. Tem dado muito certo. A gente tem que entender, então, assim, que o que a gente aprendeu como amor, eu venho de uma casa em que a linguagem do amor principal é o tal do ato de serviço, né? Então, eu me vi nos meus relacionamentos não dando toque, não elogiando, não fazendo as outras linguagens, porque eu achava que eu estava amando os meus parceiros simplesmente porque eu deixava a comida pronta, porque eu organizava as coisas para ele do dia a dia, porque eu aprendi que isso é amor. Isso é um amor para mim que é muito importante, atos de serviço. Mas não é do outro. O outro, às vezes, ele gosta, na verdade, de toque. Ele gosta de ser elogiado. Então, perguntar é muito importante, né? O que é amor para você? Como é que você se sente amado, né? Hoje como você se sente amada? Toque para mim é muito importante e eu percebo que palavras de afirmação também para mim tem sido muito importante, né? O elogio, o você consegue, você é muito boa na sua profissão, você é maravilhosa, isso para mim tem sido importante, assim, eu redescobri essas linguagens como importantes para mim. Hoje eu já tive essa fase, por isso que eu falo que nós vamos mudando, né? Hoje eu acho muito importante o ato de serviço. Então, assim, às vezes quando o Vinícius fala assim, eu fui lá e abasteci seu carro. Você percebeu que estava precisando de abastecer? Nossa, que legal, né? Que lindo. Eu odeio fazer supermercado, gente. E lá em casa é uma briga por conta disso, sabe? Aí, quando eu percebo que ele não reclamou porque faltou alguma coisa, e a secretária do lar falou, tá faltando, e ele foi lá e comprou a mais, comprou a fruta que eu gosto. Nossa, ele já me ganhou. É interessante. Eu tô com um parceiro atualmente que ele é muito de atos de serviço, né? E eu fico ainda incomodada, assim, porque eu penso, peraí, mas quem serve sou eu. Então tá sendo interessante experimentar alguém que tem essa linguagem, né? Eu fico vendo, assim, eu falo, que legal, mas é uma forma de amor, né? Isso é interessante, assim. Mas normalmente eu era a quem servia, né? Então estar num relacionamento que eu sou servida, eu fico o tempo inteiro assim, o que tá acontecendo? Peraí, o que tá acontecendo? Não, e é tão interessante porque a família do meu marido é sulista e a minha família é goiana. É uma mistura de goiano com mineiro. E assim, o mineiro com goiano, eles é tudo assim, com jeitinho, carinhosinho, né? E a família do meu marido é mais do ato de serviço. E um dia a Helena falou assim, minha filha vai fazer 10 anos agora. Ela falou assim, mamãe, eu tô achando que a minha vovó Inês não gosta tanto de mim quanto a minha vovó Sirlene. Eu falei, por quê, filha? Não, a vovó Sirlene me beija, me coloca no colo, fala que me ama. Aí eu falei assim, mas quem faz a sopa que você gosta? A vovó Inês. Eu falei assim, tá vendo? Todas as vezes que você chega lá, ela faz a sopa que você gosta. Então é uma forma de amor. Né? A forma dela falar que ama é assim, aí ela entendeu. Eu tenho uma avó materna que, assim, é a minha grande inspiração. E ela é uma mulher muito dura, muito rígida, né? E ela tem 86 anos, tem prótese nos quadris. Acorda 4, 5 horas da manhã, tira leite, faz queijo, vende, faz rapadura, 86 anos. E ela é muito dura, ela é muito, muito dura. Mas todas as vezes que eu vou na casa da minha avó, ela manda matar um porco caipira e ela faz a costelinha que eu gosto e ela vai pro fogão. Ela não deixa ninguém fazer. Então eu me sinto extremamente amada pela minha avó, mesmo sem ela nunca ter falado que me ama. Eu me sinto muito amada por ela. Eu sei que ela sempre faz questão. Ontem a gente estava lá
anteontem, domingo, na casa da minha mãe, estava exatamente falando isso, que hoje o parceiro da minha mãe, ele já tá com 70 anos, e ele falou assim, meus filhos não têm costume de falar que me ama. Aí eu perguntei, mas você falou? Ou você fala? Não tem esse costume. Ele falou, mas não precisa falar, né? Eu amo e eu sei que eles me amam. Eu falei, mas o que custa falar? Né? É um tabu, né? Muitas vezes, pela cultura. Aí a gente entender a cultura do outro, né, Raquel? Tanto que isso é importante. Muito importante. Pro relacionamento dar certo. Eu vejo que isso é um problema muito grande quando as pessoas se casam. Entender a cultura daquela outra pessoa, porque assim... Muitas vezes, a maioria das vezes é muito diferente, né? Imagina, você vai morar junto com uma pessoa que veio de uma cultura totalmente diferente da sua. A cultura, isso é um desafio. A forma com que a pessoa se expressa... tem pessoas que se expressam, são mais brutos, né? Às vezes na expressão, mas na verdade não estão brigando. E às vezes na hora da paixão a gente fecha o olho, mas na hora que entra no relacionamento estável, você fala, mas você é muito bruto, você fala muito bravo, mas essa pessoa sempre foi assim, já veio culturalmente, já faz parte, né, lá do temperamento, né? Quando a gente vai falar de temperamentos, né? Já faz parte do temperamento da pessoa. Então essas coisas, elas são boas que a gente comece a observar, negociar, entender, conversar, né? A pessoa aprender a se temperar também, né? Porque você está conversando. Então isso é sempre importante. Vou te fazer uma pergunta pessoal, você responde se quiser, tá bom? Tá bom, fala. Tem uma receita, você teve uma receita para superar essa traição desse relacionamento que você falou que foi difícil, né? Você teve uma filha. Então, eu não saberia nem responder se teve uma receita para isso. Deixa eu pensar se teve. Na verdade, não teve uma receita, mas assim, eu tive então uma quebra, porque eu amava, sempre amei muito ele, e a gente era muito amigo, era um relacionamento divertidíssimo, ele é divertidíssimo. Eu admiro ele até hoje muito, né? Então eu tenho uma admiração imensa por ele. Eu não tive uma receita, mas assim, eu voltei pro meu autocuidado, né? Então foi interessante que pós-fim relacionamento, foi bem quando eu iniciei, né, as minhas práticas de atividade física, a minha dieta, eu fiz a minha bariátrica, entrei para terapia. Então eu acredito que assim, focar muito no meu autocuidado foi extremamente importante para sair bem desse relacionamento. Olha aí, mulheres, homens também, né? Que eu recebo aqui perguntas de homens. Exatamente, eu percebo que a pessoa só consegue sair bem de um luto, que é um luto, né? É um luto. Se a pessoa voltar para ela mesma. É o autocuidado. Inclusive, tem até uma música, gente. Eu esqueci o nome da música. Eu tinha que colocar essa música aqui. Eu vou te mandar depois, mas é uma mulher que ela foi traída. Acho que é Flores o nome da música. Ela foi traída e aí ela ficou muito mal, viu a casa dela pegar fogo. Não sei exatamente o porquê que a casa dela pegou fogo. Sei que aí ela começou a malhar, cuidar dela, e ela fala na música assim, não, porque agora eu me mando flores, porque agora eu me cuido, eu vejo coisas que antes você não conseguiria entender. E aí no final do vídeo, do clipe, eu vou colocar aqui depois pra vocês, tá, gente? Ela coloca o terno do casamento, ela coloca o terno dele, sabe, dança uma música e fala, olha, esse terno fica muito melhor em mim do que em você. Tipo assim, ela dá a volta por cima, mas mostra todo ali no clipe o autocuidado. Até não pra gente necessariamente sair de uma relação, mas até pro resgate de uma relação, às vezes a gente precisa sair do olhar pro outro e direcionar o olhar pra gente mesmo, né? Eu falo muito que a sexualidade saudável, ela tá assentada num banquinho de 3 pernas. O banquinho onde a gente assenta o bumbum é a nossa autoestima, a primeira perna é o autocuidado, a segunda perna é o autoconhecimento e a terceira perna eu falo que é o A de abrir a boca, né? Então a gente tem esses 4 As aí que eu falo que são extremamente importantes para ter uma boa vida sexual, para a gente resgatar um relacionamento. E é interessante, são 4 As que, na verdade, a gente recupera a sexualidade com o outro, voltando pra gente mesma. É aquilo que você falou, né? O prazer tá pela vida. O prazer tá pela vida. Então, eu preciso entender para conseguir colocar esse prazer em tudo. No trabalho,
no ser mãe, no ser filha, no ser irmã, enfim, né? No ser amiga e no ser mulher. E no ser mulher. Gente, olha só, eu vou estourar um champanhe aqui, porque hoje a gente tá abrindo aqui o quadro Pode Falar. Eu quero até agradecer quem me deu essa dica, eu amei. Porque eu fiz uma enquete lá, né, perguntando de nomes que eu tava super em dúvida. Aí uma seguidora mandou, pode falar. Eu falei, nossa, amei. Achei maravilhoso também a ideia. A Mirla tava com medo, né, Mirla? Porque ela tá com medo de eu fazer bagunça, mas eu não vou fazer. Não vai ter bagunça. Não vai ter bagunça. Promete. Ai. E ao autocuidado em primeiro lugar, né? Nossa, o autocuidado é muito importante. E assim, Ivana, eu falo sempre para os meus pacientes, a ordem da minha vida, né? É o meu relacionamento com Deus, a minha saúde e depois a minha família. Aí eu já tive pessoas que perguntaram assim para mim, mas Raquel, você coloca o seu autocuidado na frente da Luísa? Eu falo, coloco. Porque eu, estando bem, eu sou mais inteira para cuidar das pessoas que eu amo. Então é muito importante. Aquela pessoa que chega no consultório e fala, eu não tenho tempo de me cuidar, porque eu tenho muitas responsabilidades. A gente ama mais e tá mais inteiro pro outro quando a gente tá bem, né? É igual se uma pessoa que você ama muito te pede uma carona até Jataí. Gente, Jataí são 100 quilômetros daqui. E a Ivana tem 50 quilômetros só de gasolina. Vai parar a Ivana, essa pessoa que ela ama muito, no meio do caminho. A gente só oferece carona pro outro quando a gente tem 200 quilômetros, que é 100 para ir, 100 para voltar em segurança. O carro tá com pneu bom, o carro tá revisado, tem gasolina suficiente. Então essa história de que eu não me cuido porque eu tenho muitas responsabilidades, a gente tinha que parar de falar isso, porque se a gente ama, a gente se cuida mais. Cuida para poder cuidar o suficiente e além do que a pessoa que a gente ama precisa, né? Vamos brindar aqui, gente. Muito sucesso ao Pode Falar. Muito sucesso à sua vida também. Obrigada. Deus te abençoe sempre. Amém. A vocês também, a gente. Vocês. Mila. Então, é até clichê falar, né, da máscara do avião, porque eu acho que todo mundo fala isso, né? Mas se você tá com uma criança do lado, não, qualquer pessoa que seja, né? E eu penso assim sempre na minha filha que viaja comigo. Se caso cair as máscaras, eu preciso colocar em mim primeiro para depois colocar nela. Sim. Porque como que eu vou ajudar ela? Não tem como. Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar bem. Minha casa depende muito disso, né? E assim, não sei se você concorda com isso, Raquel, mas eu percebo que a mulher, ela tem um papel muito importante como matriarca dentro de uma casa. Sim, concordo. Porque, assim, por experiência própria e por tudo, né? Porque vários autores falam muitas coisas diferentes, né? Que eu já vivi, casos que eu já atendi, quando a mulher cai, tudo cai. Tudo Os filhos ficam sem uma base, o marido se perde. Então, aí tem mulheres que falam, Ivana, mas a responsabilidade é minha. Não veja isso como responsabilidade. Eu acho que é mais um dom. O problema, na verdade, Ivana, é porque a gente está sendo consumido, né, por toda o feminismo, né? Então, as mulheres agora, por conta do feminismo, né, da luta feminista, elas não entendem o dom, né, o nosso dom e o nosso papel como cuidadoras e matriarcas, né, responsáveis pelos nossos filhos e pelo bem-estar do nosso lar. Eu vejo que para essa geração e para cada evolução que tem tido do movimento feminista, que as mulheres elas estão se desligando disso e achando que o que elas têm em casa não é importante. Elas querem brigar do lado de fora, querem brigar com os homens, pegar os vícios masculinos. E a gente já vê cada vez mais o movimento de mulheres que não querem ter filhos. A gente passa o tempo inteiro vendo posts de pessoas reclamando da maternidade, reclamando do lar, porque as mulheres elas estão se desconectando desse papel, né? Que é o papel de casa. Plenamente. Então, assim, eu sou antifeminista, então, assim, eu não sou a favor do movimento feminista em muitos sentidos, da revolução sexual, da diminuição do papel da mulher em casa. Então, eu vejo que as mulheres que estão vivendo nisso, elas vivem muito adoecidas. Concordo plenamente, porque é uma briga que não tem necessidade, nós não estamos aqui para ficar num ringue brigando com os homens. Cada um tem o seu dom especial, nós mulheres o nosso e os homens o deles. Exatamente. E todos são importantes para a sociedade. Exatamente. Como mãe, como pai, como esposa, como marido. Então eu percebo isso também, Raquel, e as pessoas estão ficando adoecidas. Inclusive eu tenho uma amiga que ela falava assim, não, porque meu pai me ensinou a ser autossuficiente. E eu não vou depender de homem nenhum.
Eu cresci com esse pensamento. Enfim, essa amiga casou, aí um dia ela chegou e falou assim, Vana, me ensina a ser mulherzinha. Eu preciso ser mulherzinha porque hoje meu marido não quer pagar nada pra mim, ele quer que eu pague tudo, nem presente ele tá me dando. Eu falei, tá vendo? Eu falei assim, aí eu brinco, né? Falei assim, então corta um pedaço do seu pipiu aí, né? Deixa seu marido chegar pertinho de você pra ele te cuidar, porque isso é importante. Eu vim de uma educação em que eu deveria ser uma excelente profissional. E eu ouvia muito da minha mãe que eu não deveria depender do meu marido. Minha mãe não me ensinou a fazer coisas de casa, porque ela falou que você vai pagar alguém para fazer. E eu tive relacionamentos muito adoecidos. Quando eu paro para olhar atrás, como o meu papel feminino foi inadequado, como foi ruim. Então, assim, eu tenho trabalhado muito a questão do feminino, assim, em mim, né? De permitir, quer fazer isso, quer ser que é o provedor? Ótimo. Então, assim, seja o provedor, eu aceitar isso, aceitar abrir a porta pra mim, aceitar pagar. Eu achava um absurdo um homem pagar uma conta pra mim, eu me sentia quase prostituída quando um homem oferecia pagar uma coisa pra mim. Hoje em dia, assim, eu vejo no homem que tá fazendo aquele ato, um ato de carinho e de cuidado dele, e eu falo, pode fazer. Apesar de eu ser muito bem financeiramente, de eu não precisar, eu quero me colocar cada vez mais no meu papel feminino. Eu vejo que eu me tornei menos adoecida, me tornei melhor mãe, me tornei melhor no trabalho, quando eu entendi o meu papel na sociedade, né, como mulher. E é o seu lugar, né? Lugar. É o seu lugar de mulher. Meu lugar de Porque, mulher. assim, eu percebo que os homens, eles estão ficando sem lugar. Sim, exatamente. Né? Aí vão ficando aquelas criançonas. Exatamente. Os meninos de videogame não querem crescer, porque as mulheres estão querendo assumir tudo. Exatamente. Então, eu cuido das crianças, eu cuido da casa, eu também trago dinheiro, sou provedor, eu cuido de tudo, eu faço tudo, multitarefa. E aí, qual que é o lugar desses homens? Os homens estão desesperados. Emasculados, né, que a gente fala, né? Os homens estão desesperados, sem papel. Sem força nenhuma, né? São homens fracos, normalmente, né? Eu vi aqui uma pergunta que mandaram pra você. O que eu faço, né? Meu marido é passivo e se eu não procurar ele sexualmente, a gente não tem uma relação. Foi isso a pergunta? Foi essa a pergunta. Então, assim, a gente tem que entender como é que tá o movimento dessa casa, né? Porque às vezes ela tá cumprindo muito esse papel masculino, né? De tudo. Por exemplo, eu não vou deixar nem ele trocar a lâmpada aqui, eu já vou trocar porque eu sei que ele não vai trocar. Lógico, você nunca permite que ele faça o papel dele, você se adianta, você é ansiosa, você não tem uma boa comunicação com seu parceiro, você não permite que ele atue dentro do papel dele. É o que vai acontecer dentro do relacionamento mesmo. Exatamente. Se tá disfuncional, um tá fazendo mais e o outro menos. Aí essa dança não fecha. Não fecha. Então eu preciso conversar. Vamos conversar? Eu faço isso, você faz aquilo. Né? Eu gostaria que você trocasse a lâmpada pra mim. Se eu não trocar, essa lâmpada vai ficar aqui o mês inteiro queimada. Vai. Você vai ter que aguentar o desconforto da lâmpada queimada, tá bom? Da torneira pingando. Deixa um mês. Deixa um mês. Aí muitas pessoas dizem, Vana, não aguento, eu vou lá e já faço. Falei, então tá bom, continua nessa dinâmica. Tá confortável pra você essa dinâmica? Então tá ok. E se eu não for lá e lembrar ele de pagar as contas, ele não vai fazer. Deixa ele pagar juros, deixa bagunçar, deixa cortar a luz, cortar a luz. Eu falo, mas muitas mulheres não querem sair dessa dinâmica. Então eu falo, você tá disposta a largar aquilo que tá te adoecendo? Se não está, ok. Continua com a vida que você está, ok, tudo bem. Agora, se você quer realmente uma vida diferente, a dois, você tem que entender essa dinâmica. Não é tão facinho, né, Raquel? Não é fácil. E sair também do papel da mãe do esposo, né? A mulher materna o esposo. E cuida, e faz, e não deixa ele passar por nenhum desconforto, né? Você já vai lá e se adianta. A gente precisa deixar o outro crescer nisso também, né? Deixa, você não é mãe dele. E às vezes é muito difícil para mulheres que já têm essa personalidade. Porque lembrando, gente, que a gente tem a nossa personalidade que vem ali da nossa genética. Exatamente. Né? Os padrões que a gente traz ali dos nossos antepassados. Mas quando eu me conheço, o autoconhecimento já te leva para esse despertar. Espera aí, eu tô demais no masculino. Ou eu estou sendo mãe do meu marido. O marido quer ter relação com a mãe? Não. É proibido, não é, Raquel? E nem você com filho. E nem eu com filho. Então, esse relacionamento vai ficar disfuncional. Então, eu preciso me colocar no lugar de esposa. E o que esposa faz?
o que o marido faz. Então, você tem que perceber isso dentro da sua casa. Exatamente. Eu gosto muito dessa... Porque assim, eu gosto de perceber isso por conta da minha criação, né? Você vê, eu tenho uma avó solteira que cuidou dos filhos, quando o ex-marido que trocou ela por outra mulher adoeceu, ela trouxe ele para casa e cuidou dele. O dia que ele se sentiu melhor, ele voltou para casa da amante, né? E ela, hoje em dia, ela tem 86 anos, ela ainda paga plano de saúde para 5 filhos, que já são pais e netos, e já tá surgindo bisnetos, né? Então, eu venho dessa geração e minha mãe, se você der para ela uma caixa de ferramentas e uma madeira, ela constrói um prédio, né, com iluminação e tudo assim. Então eu venho de uma família em que as mulheres são muito fortes. E eu vim tão adoecida sempre naqueles relacionamentos que chegava em um certo momento, eu tava sem libido, cansada, doida pra dar um jeito de ir embora daquele lugar, assim, sufocada. Eu queria ir embora daquele lugar, lógico, porque eu tava cumprindo 2 papéis, 3 papéis, 4 papéis. Então isso foi muito, assim, da minha descoberta, né, de aprender a me colocar no meu lugar. E tá tudo bem que eu sei também construir um guarda-roupa, se alguém me der, mas assim, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Tá muito mais confortável no meu papel agora. Tá mais confortável. E assim, não é fácil, gente, porque isso é como tomar banho. É uma luta diária. Quando a gente tem uma disfunção, um padrão, igual a Raquel trouxe um padrão da avó, imagina. Ela cuidou ali daquele marido, esse marido melhorou, voltou para a amante, né, no caso, que era amante, assim. né? E ela tá aqui agora fazendo, um desamor. Eu falo que é um desamor, cuidar de 5 filhos. É como se eu olhasse para aquela pessoa e falasse, não, você não consegue? Eu consigo para você. Exatamente. Mas, assim, se a gente for ver mais profundamente, tudo tem ganho. Tanto para a pessoa que tá fazendo, porque, eu me sinto poderosa. Porque ela é poderosa. Eu sou poderosa. Ela é imprescindível. Exatamente. E o outro também tem um ganho, porque ele tá na zona de conforto dele. Exatamente. É um ganho ilusório, né? Porque a pessoa que tá na criança, ela não faz nada. Criança não constrói nada, né, gente? Quem constrói é adulto. Então, nós temos que crescer. Raquel, nossa, se deixar aqui a gente vai falando, né? Mas vamos, pra gente finalizar... dê uma dica, então, para apimentar os relacionamentos. Até foi uma das perguntas que veio, né? Eu tô cansada das minhas relações. Como que a gente apimenta um relacionamento? Primeiro, não tem como apimentar baseado no que a gente vê de filme pornográfico, né? Não é assim que as coisas funcionam. Existe uma coisa que apimenta você, porque já é uma coisa que você gosta. Então, a primeira coisa é conhecer o que realmente te excita, o que o outro precisa fazer para você se sentir excitada, e vocês aumentarem a comunicação com o outro. Tem uma ferramenta que eu gosto muito de usar nas minhas lives e com as minhas pacientes, pega uma mensagem, vou garantir um sexo incrível de hoje até o final de semana. Hoje é terça-feira. Até o final de semana vocês vão transar bem, vai transar gostoso. O que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem pro seu parceiro. Eu adoro quando você... Aí você vai escrever um ponto, faz massagem no meu pé, mexe no meu cabelo, me fala alguma coisa, me elogia, traz a fruta que eu gosto. E hoje eu estou louca para fazer isso. Então você vai complementar. Então é aumentar a comunicação com o seu parceiro. Aprender a fantasiar, né? Fantasiem juntos, conversem um com o outro. Então isso apimenta. E outra coisa que apimenta muito o relacionamento. Tem pacientes que odeiam quando eu falo de colocar na rotina, né? Que, meu Deus, sexo no filme não é assim, né? Acontece no carro, na rua, mas no casamento, né? Gente, coloquem na rotina o dia da brincadeira. Pode ser para comer um espetinho, pode ser para jogar xadrez, pode ser para assistir um filme. Coloquem, retomem o prazer na vida de vocês. Não existe receita de bolo, de posição, porque a minha posição não é a mesma que a Ivana gosta. Não existe só uso de brinquedo erótico. Tem paciente que não gosta, não vai dar certo com ela. Então não existe fórmula mágica para isso. O que a gente precisa é conhecer o que excita a gente, conhecer o que melhora esse relacionamento e comunicar, conversar com o nosso parceiro sobre. Só isso que apimenta um relacionamento. Eu quero pontuar uma coisa aqui interessante que as pessoas trazem muito. Quando vêm os filhos, né? Quando eles vêm, depois que eles vão, né? Porque depois que eles vão, são 2 momentos difíceis. 2 momentos difíceis do casal, porque quando chega, muitas pessoas eu deixo de ser a esposa, a mulher, e me torno a mãe. Sim. E o marido a mesma coisa, me torna o pai. Muitos até se chamam mãe, pai.
né? Aí você entra nessa dinâmica ali de se esquecer para cuidar daquele bebê ou daquele filho. No momento que ele é um bebê, a gente até hormonalmente, a gente tem que estar voltado para aquela criança, porque o bebê humano, ele é o único bebê, né, de todos os animais que necessitam de cuidados para não morrer por pelo menos 2, 3, 4 anos. É muito tempo que um bebê humano precisa, né? Hormonalmente, a mulher está muito mudada. Mas o que melhora um relacionamento é colocar na rotina a brincadeira, a diversão, o resgate do prazer da companhia um do outro, não necessariamente sexual, né? Então a gente percebe que tirar um tempinho para você viver aquele relacionamento com seu parceiro, para vocês se divertirem juntos, normalmente as pacientes elas já voltam para mim falando: nossa, melhorou demais lá em casa, a gente tá namorando. E às vezes foi simplesmente: quarta-feira eu vou deixar com a minha sogra, porque quarta-feira é o dia da brincadeira. Como ela sabe que é o dia da brincadeira, naquele dia ela se escova, na terça-feira anterior ela pintou a unha, ela se depilou, ela passou o perfume que ela gosta. Existe todo um preparo relacionado a esse dia. Fora o mental, né? Fora que já o mental, começa ali na segunda-feira, né? Então começou já as fantasias, começa o preparo mental, começa a comunicação entre um e outro. Hoje é o dia, vai a brincadeira. Então isso melhora muito um relacionamento de casal. É dividir a libido. Não é só mãe, não é só funcionária, não é só filha dos seus pais, você também é esposa. Coloque aí, divide melhor essas moedas e coloque umas moedinhas aí pro seu parceiro. Exatamente, porque os pais, eles têm um costume muito grande de trazer os filhos para dentro do quarto. Sim. Aí acaba toda a intimidade desse casal. Uhum. Lá em casa foi complicado, porque a Helena veio, eu tenho 3 filhos, mas a Helena veio como única, né? Vive lá. Então, assim, ela, eu quero dormir com vocês, porque eu não quero ficar sozinha. Então, para dividir isso, não, então vamos combinar, final de semana você dorme com a gente. Né? E aí nós temos o nosso momento. Uma viagem eu faço com o Vinícius, outra viagem eu faço com a família. Então, assim, cada casal tem a sua particularidade, né? Você tem que colocar aí dentro da sua rotina, como a Raquel falou. E esse momento de brincadeira, que é o tempo de qualidade, é muito importante para um casamento. Ter o equilíbrio e você ter prazer, né, na sua vida, porque, gente, não tem coisa que desequilibra mais que quando você tá mal com seu parceiro. Não. É horrível, né? Desequilibra todos os outros pilares da sua vida. Então isso é importante. Raquel, foi muito bom. Tá sendo, né? Tá sendo muito bom, já até terminou aqui. Não, mas eu não brindo com um copo vazio. Que ela bebeu rápido, né? Eu tenho essa mania. A primeira taça eu bebo rápido, depois eu vou ficando assim. Só um pouquinho. Não, meu filho, né? Uma comédia. O Thalisson, ele falou assim. Eu falei assim: filho, eu acho que eu vou servir um champanhe pra Raquel, né? Pra brindar o começo do quadro. Ele falou assim: mãe, a senhora bebe uma taça de champanhe, a senhora começa a dar muita risada. Então toma cuidado, depois não vai conseguir falar nada, vai só dar risada. Não vai beber, não, ele falou. Mas é isso aí, vamos brindar a vida. Vamos. Ao prazer pela vida. Ao prazer, né, pela Raquel? Vida. A prosperidade. Beto, muito obrigada, tá? Tudo maravilhoso. Mirla, muito obrigada. Gente, eles trabalharam hoje para deixar tudo isso aqui pronto para vocês, viu? Foi ótimo. E até a próxima terça, né? Até a próxima terça. Gente, olha, um beijo. Um beijo grande no coração de vocês. De lá na geral. Beijo na geral. Tchau. Raquel, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer imenso. E quando você quiser me chamar, eu venho de novo. Muito bom. E com certeza vou te chamar várias vezes. Depois vocês mandam aí, gente, o que vocês acharam. Pra cá ou pra cá, Beto? Pra cá, pra geral. Manda aí nos comentários, tá? Pode perguntar. Eu mando pra Raquel, ela responde, manda eu respondo. No meu direct. Siga ela lá no Instagram, nas redes sociais, né? @ doutora Raquel Machado. Isso. Comente aqui o que vocês acharam. Se discordar, fala também. Eu adoro quando discorda, né? É bom. Faz a gente pensar. Então, beijo. Até mais. Até terça-feira que vem.